sobre a majestade de Deus, sobre o trono, sobre os serafins, por que tinham 6 asas, por que cobriam os rostos, por que cobriam os pés. Poderíamos falar de muitas coisas, mas eu quero me limitar, queridos, a falar apenas sobre um encontro de Isaías com Deus. A narrativa aqui do texto diz que no ano em que morreu o rei de Israel, o rei Uzias, um rei que era um misto de bom com mal, que fez algumas coisas boas, mas que fez muitas coisas erradas, mas um rei que após o seu reinado, um dia encontrou-se com a face da morte. E no ano que morreu o rei Uzias, aqui narra a palavra de Deus que o próprio Isaías disse: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu queria que você chamasse a atenção para 4 visões de Isaías aqui. A primeira coisa que ele teve foi a visão de Deus. Ele viu o Senhor. Isaías, nesse episódio, ele viu verdadeiramente Deus assentado no trono. Mas nem sempre, queridos, ver o Senhor significa realmente ver Deus, a face de Deus. Mas muitas vezes, quando nós entendemos quem é Deus, temos encontros com Deus, que a nossa vida é transformada, a gente pode dizer que a gente viu o Senhor. Lembra que quando eu estive aqui, eu falei do encontro de Jacó, 2 encontros de Jacó. Jacó teve um encontro com Deus em um local onde ele colocou o nome de Betel, casa de Deus. Quando ele viu uma visão de uma escada e ele teve uma visão de Deus. Mas no segundo encontro, no local chamado Vale de Jaboque, Jacó teve um encontro com Deus, ele lutou com Deus, e ali ele teve uma experiência com Deus e a sua vida foi transformada. E depois daquele encontro, Jacó fez uma revelação grandiosa. Ele disse assim, e colocou o nome daquele lugar de Peniel, porque disse ele: eu vi o Senhor face a face, e a minha alma foi salva. Você conhece na Bíblia a história de Jó? Jó foi um homem que sofreu horrores. Jó passou por umas situações cada vez mais difíceis. Naquelas situações, quantas vezes Jó questionou a Deus. Mas no final de tudo aquilo, no final de toda aquela provação, quando Deus muda o cativeiro de Jó, Jó também faz uma declaração maravilhosa. E ele olha para Deus e ele disse assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Só pode dizer que teve a sua vida transformada quem um dia viu o Senhor. Talvez você não tenha uma visão de Deus, mas quando você leu as Escrituras, o Evangelho, a glória de Deus se manifestou pela sua palavra, e você viu Deus através disso aqui te convencendo, e a sua alma foi transformada. A primeira coisa que eu queria que nós orássemos nesta noite é: Senhor, abre os nossos olhos para poder te ver. Porque tudo que nós dependemos é de ver a face de Deus. Aleluia, Deus. E aí, diz aqui que Isaías: eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. E diz a Bíblia que ele viu os serafins que voavam de um lado para o outro, clamando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E depois dessa visão gloriosa, o que aconteceu? Se você observar comigo o versículo de número 4, ele disse que depois que ele viu o Senhor, ele clamou para si: ai de mim,
ai de mim que vou morrer, porque eu sou homem impuro. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos atreveram a ver a Deus. Sabe o que acontece? A segunda visão de Isaías. Primeira visão, ele viu o Senhor. Mas a segunda visão foi a visão de si mesmo. Primeiro ele olhou para cima e viu Deus. E ao ver Deus, ele olhou para dentro e viu a sua própria condição. Eu sou um homem pecador. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta inquietante aqui. Não é para você me responder, mas é para você responder para você mesmo. Você tem convicção de que é pecador? Não existe transformação de vida sem convicção de pecado, sem arrependimento do pecado. Existem muitas pessoas que estão na igreja, mas que nunca entenderam que é pecador, que precisa se arrepender, que precisa se clamar diante de Deus, tem misericórdia de mim, que precisa ser perdoado e purificado. Mas quando Isaías ele viu o Senhor, ele olhou para dentro de si e ele disse: ai de mim, porque agora eu vou morrer, porque um pobre pecador como eu, que sou de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram a Deus. Deixa eu chamar a sua atenção para a parte mais importante desta mensagem aqui. Porque, irmão, quando a gente vê a Deus, é como um espelho que se volta para nós mesmos e mostra as nossas imperfeições. Quanto mais a gente vê a santidade de Deus, mais a gente vê o quanto nós somos pecadores. Quanto mais a gente vê quanto Deus é santo, tanto mais a gente vê quanto nós somos pecadores. Mas o mais interessante dessa história é que quanto mais perto de Deus o homem chega, mais ele tem consciência do quão pequeno e miserável. Verdade, Deus. Então entenda uma coisa, irmão: ninguém que se aproxima de Deus bate no peito e se acha bambambam. Todos os santos da Bíblia, todos os santos que a gente conhece, os homens mais santos e mais piedosos que já passou por essa terra, foram os que mais tiveram dentro de si a consciência de que são pecadores. Quando você vê um crente arrotando muita santidade, um crente que se acha muito santo, pode desconfiar, querido, que ele nunca viu a Deus. Verdade, Jesus. Quanto mais de Deus a gente vê, menos no peito a gente bate. Quanto mais a gente vê o Deus que é exaltado, mais humilhado a gente vai. Quanto mais profundo a gente chega no conhecimento de Deus, mais pequeno a gente sente. O caminho é inverso. A revelação de Deus não faz homens grandes. A revelação não faz homens orgulhosos. A revelação de Deus não faz super-homens. A revelação de Deus faz homens humildes e prostrados aos seus pés. E foi isso que aconteceu com Isaías. Sempre que você vê muitas pessoas arrotando, as pessoas dizendo muito de si mesmo, as pessoas batendo muito no próprio peito, as pessoas se fazendo grande, você pode ter certeza que tais pessoas nunca viram ao Senhor. O apóstolo São Paulo, um dos homens santos de Deus nessa terra, ele escreve algo para Timóteo na primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15. O apóstolo São Paulo diz assim: palavra fiel é essa, e digna de toda a aceitação, de que Cristo Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluia. É isso que acontece quando o homem se aproxima de Deus. Nunca achará o homem que se aproximou de Deus que vai dizer assim: eu sou o tal. Ou que vai dizer, como diz a música do Roberto Carlos, esse cara sou eu. Todos que se aproximarem de Deus
sempre vai dizer: miserável homem que sou. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem me livrará do corpo dessa morte? É, Deus. Vai dizer como o apóstolo São Paulo: Cristo veio ao mundo pelos pecadores e eu sou o principal dos pecadores. Glória a Deus. É um dos reflexos do encontro verdadeiro com Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz assim: que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de haver Cristo morrido por nós, sendo nós ainda Pecadores. Irmão, eu sempre costumo perguntar: você já se sentiu pecador? Já chorou suas mazelas ao pé do Salvador? Você já teve a oportunidade de abrir o seu coração e diz: perdoa-me, Senhor, os meus pecados, porque eu sou um pobre pecador. Amém, Jesus. Há poucos dias nós pregamos na nossa igreja a parábola que registra no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, a parábola do fariseu e do publicano. E Jesus conta de dois cidadãos que foi subir ao templo para orar. Um era fariseu, um religioso nato, pessoa versada na religião, cheio de religiosidade. E o outro publicano, um cobrador de imposto, um odiado pela sociedade, homem considerado até pelos religiosos como gentios. Esses dois estavam juntos na igreja orando. E o fariseu, ele orava em pé e dizia consigo: graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, perversos, e nem como este publicano. E ele começa a dizer: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, eu faço isso e eu faço aquilo. Ele orava, dizendo as suas qualidades, batendo no próprio peito, se orgulhando diante de Deus daquilo que fazia, e ainda humilhou o irmão que orava junto com ele. Mas o outro, de cabeça baixa, batia no peito e dizia assim: tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia, Jesus. Jesus termina essa parábola dizendo assim: que esse que clamou misericórdia de mim, pecador, desceu para sua casa justificado, com seus pecados perdoados, e o outro desceu com os seus próprios pecados. E o final dessa parábola é muito interessante, porque Jesus disse assim: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, mas qualquer que a si mesmo se humilha Amém, Jesus. será exaltado. Glória a Deus. Diante de Deus não cabe exaltação, irmão. Diante de Deus não cabe a exaltação do homem. Diante de Deus nós temos que nos achegar como somos, humilde, porque diante da majestade de Deus nós sempre nos humilharemos. E toda vez, quanto mais vemos ao Senhor, mais humilde nós seremos. Quanto mais perto de Deus, menos arrogância e mais humildade teremos. E que essa seja a nossa oração. Senhor, que eu possa ver o Senhor, para que eu seja cada vez mais humilde. Que eu possa ver a sua face, para que o orgulho e a sua coração Aleluia. me ajude a estar perto de Ti, porque quanto mais perto de Deus, mais humilde nós seremos. Mas escuta aqui, caminhando um pouquinho mais, ele agora tem consciência de qual ele é pecador. E aí ele clama: Senhor, eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aqui nós estamos vendo Isaías. Primeiro, ele está frustrado, a morte de Uzias. Agora, ele está vendo que apesar do rei da terra ter morrido, o rei dos exércitos continua sentado no trono, governando todas as coisas. Mas diante de tal revelação, ele agora tem consciência de pecado. E agora nós estamos vendo aqui o Isaías arrependido.
o Isaías arrependido. E quando Deus vê, porque Deus se agrada da humilhação do homem. Quando eu citei aqui Lucas 18, tem um texto que as pessoas dizem que está na Bíblia, ele não está na Bíblia. Um adagio popular que muitas vezes se fala que está na Bíblia, que diz que os humilhados serão exaltados, ele não está assim na Bíblia. Na Bíblia está escrito que o que se exalta. Aqui que está o perigo, irmão. O problema não é humilhar você. O problema é você se exaltar a si mesmo. É, Jesus. Lucas 18, no final dessa palavra, você pode ler lá. Em todas as traduções bíblicas vai estar aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. O diabo diz que Deus, ele abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Todos que chegam diante de Deus com soberba, um dia vai cair. Mas todos que humildemente se aproximam de Deus, receberá dele a exaltação. Glória a Deus, aleluia. Por isso que vale a pena se humilhar diante de Deus. Por isso que o apóstolo São Pedro, na sua epístola, no capítulo 5, no versículo 7, ele disse: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. A humildade, irmão, é o combustível da fé e da comunhão com Deus. Sem humildade a gente não chega a lugar nenhum. Com arrogância, com exaltação, nós não chegamos a lugar nenhum. Todos que chegaram e que se colocaram diante de Deus com prepotência e com arrogância caíram. Vocês conhecem a história de Nabucodonosor, que depois de construir a Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo, ele achou que era muita coisa e disse: não sou eu, Nabucodonosor, que construí todo esse império com o meu poder. E Deus lá do céu olhou e disse: tolo, acha que é muita coisa? Pois vai comer capim com os animais. E durante 7 anos ele pastor, e ele comeu capim com os animais, até que reconhecesse que Deus é quem reina sobre todas as coisas. Glória a Deus. Vocês se lembram de Herodes, que quando recebeu o aplauso dos homens, que bateram palmo para ele, disse a voz de Deus e não de homens, ele engrandeceu o seu coração e morreu comido de bicho, os próprios vermes do corpo comeram a sua carne. Vocês se lembram de Satanás, que quando lá no céu pensou ser alguma coisa e disse no seu próprio coração: subirei às montanhas mais altas, serei semelhante, sentarei no trono do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo, e lançado foi à terra e foi então aniquilado pelo Senhor. Todo orgulho leva o homem à queda. Já dizia Salomão que o orgulho precede a queda. O orgulho vem antes da queda. Mas o nosso Deus é um Deus que nunca deixou de amparar aqueles que buscaram humildemente, com o coração quebrantado e contrito. Davi, no Salmo 51, a sua oração de confissão, no final do Salmo, ele disse que há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. O que nós estamos vendo aqui, um homem humilhado diante de Deus. Eu não sou nada diante de Deus. Quem sou eu para ver a glória de Deus? Quando eu vejo essa história, eu me lembro de Pedro. Vocês lembram da história de Pedro, quando Cristo, ressuscitado, fez o milagre ali da pesca maravilhosa? Pedro pula na água, seminu, ele se cinge, ele pula na água, ele sai do barco, vem nadando ao encontro de Jesus, e quando ele se aproxima de Jesus, ele faz um pedido para Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Deus não rejeita um coração que se chega a Ele quebrantado.
Não importa os teus erros. Não existe pecado que Deus não perdoe. Não existe pecado que seja maior e mais forte do que o poder do sangue de Cristo Jesus. Mas é necessário nos aproximarmos dele confiantemente, com humildade, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Aleluia, Deus, tem misericórdia. Mas depois que ele disse estas palavras, Glória a Deus. a Bíblia diz que um anjo foi correndo lá com uma tenaz, um instrumento que se pega brasa, e foi no altar e tirou uma brasa viva, uma brasa incandescente, e tocou nos lábios de Isaías e disse: eis que toquei os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada seus pecados. A gente está vendo primeiro o Isaías frustrado. Estamos vendo depois o Isaías arrependido. Mas agora nós estamos vendo o Isaías regenerado e purificado. Porque quem se humilha diante de Deus recebe a sua graça e seu perdão. Amém. Agora nós estamos vendo um Isaías purificado, regenerado. Deixa eu fazer uma segunda pergunta para você. Você tem a plena convicção de que os seus pecados já foram perdoados por Deus? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza dos perdão dos seus pecados? Se você não tem certeza disso, hoje é a tua oportunidade de sair daqui convicto, de ter certeza de salvação, de sair daqui dizendo: eu fui perdoado por Jesus, eu fui purificado por Jesus. Mas agora Deus vai comissionar Isaías. Depois que o anjo tocou os lábios do profeta e disse: agora os teus pecados estão perdoados, agora a tua iniquidade está tirada. Aí ele ouve do próprio Deus uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Presta atenção nessa pergunta, queridos. Se você puder olhar aí na sua Bíblia, versículo de número 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Interessante que a pergunta está no plural. Quem há de ir, não por mim, mas por nós. Por nós quem? Vocês já perceberam na Bíblia que Deus sempre fala no plural, né? Porque Deus é um Deus uno, mas é um Deus trino. E quando Deus fala quem há de ir por nós, é quem há de ir por mim, Pai. Quem há de ir pelo meu Filho. E quem há de ir pelo meu Espírito. Quem há de ir por nós. No plural é a mesma afirmação no plural da criação. Quando o próprio Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus sempre fala no plural, porque Deus, mesmo sendo uno, Ele é um coletivo de três pessoas que formam um único Deus. Mas a pergunta é: a quem enviarei? E agora a pergunta que eu faço aqui, que eu quero que você reflita nessa pergunta: sabe quem que Deus está procurando para enviar? Pessoas conscientes que é pecador, pessoas arrependidas, pessoas regeneradas, mas acima de tudo, pessoas que viram e que conhecem ao Senhor. Deus não está procurando pessoas com gabarito.
Deus não está procurando aqui a formação teológica. Deus não está procurando os diplomas. Deus está procurando um homem que se dispõe a ir por nós. E a pergunta é: a quem enviarei? E outro reflexo de quem teve um encontro genuíno com Deus, irmão, porque é impossível alguém que conheceu a Deus, que não tenha compromisso com o reino de Deus e que não fale Deus. Já dizia Charles Spurgeon que todo crente, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Quando a gente fala de ir, porque essa pergunta aqui, a quem enviarei, quem há de ir por nós, é o ide. Jesus, em Mateus 28, ele já deixou o ide para todos. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Irmão, isso é para todo crente. Glória a Deus. O ide não é para o pastor, não é para a pastora Andréia, não é só para o pastor Maciel. O ide é para os crentes. Aleluia. E a pergunta é: a quem enviarei? Quem está disposto a ir por mim? Quando eu estou falando aqui, eu sempre prego nessa mensagem culto de missões. Mas quando a pergunta é quem há de ir por nós, não estou falando para você ir para a África. Talvez Deus tenha chamado para alguns para ir para a África. Mas não necessariamente para você ir para a África, ou para você ir para os países amplos, árabes, muçulmanos, ou para a selva da Amazônia pregar para os índios lá isolados. Mesmo porque quando Jesus disse assim: ide por todo mundo, segundo os catedráticos, segundo os estudiosos, essa palavra ide está no gerúndio, que nos originais significa indo. Indo. Então isso quer dizer que aonde você for, prega o Evangelho. Aleluia. Ou indo quer dizer enquanto vocês estão indo, enquanto vocês forem, enquanto você for para o trabalho, enquanto você for para a faculdade, enquanto você for para a escola, enquanto você for lá para a sua casa, entre os seus vizinhos, pregue a palavra de Deus, porque se você tem convicção de que Jesus transformou a sua vida, de que seus pecados foram perdoados, agora existe uma pergunta: a quem enviarei? O apóstolo São Paulo em Romanos, ele disse assim: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas o apóstolo São Paulo, ele continua dizendo assim: mas quão formosos são os pés que levam o meu nome. Aleluia, Jesus. Nós já fomos enviados. Eu costumo, a gente está caminhando aqui para encerrar, eu costumo desconfiar, irmãos, daqueles que dizem que amam Jesus, que é apaixonado por Jesus, mas que não falam de Jesus. É, Deus, aleluia. Charles Spurgeon dizia também que se a gente não quer levar outro para o céu, e que não tem desejo, anseio de levar outro para o céu, provavelmente a gente não está indo para lá. Não é possível alguém que ame Jesus não falar de Jesus. Vou explicar para você por quê. Vamos usar uma comparação. Quem aqui namora? Não, namora. Mesmo casados, né? O Maciel ali, a Andréia, como é que é seu nome? Esqueci seu nome. Marcelo e a esposa está lá. E outros mais. Os adolescentes, por exemplo, aliás, deveria ser todos, quando está apaixonado, quer extravasar isso aí, né? No Facebook, por exemplo: eu te amo, I love you.
é fotinha daqui, fotinha dali, declaração de amor daqui, dali. Eu acho isso bacana. Sabe por quê? Porque se ele está feliz, se as pessoas estão felizes, elas querem demonstrar isso de alguma forma. E agora, por que você fala que ama Jesus, mas não fala de Jesus? Aleluia. Como você pode dizer assim, eu amo a Cristo, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Quando a gente ama de verdade, a gente quer extravasar, a gente quer fazer declaração, a gente quer falar de amor. E uma das coisas de quem encontrou com Jesus pelo caminho é que essas pessoas não são egoístas, irmão. Essas pessoas não querem ir para o céu sozinhas, enquanto as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. O coração de um crente verdadeiramente convertido é um coração que ama, é um coração que tem compaixão, e por isso esse amor nos impulsiona a falar de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E eu queria encerrar aqui para você dizendo assim, essa pergunta, eu queria que essa pergunta perturbasse o teu coração. A quem enviarei? Você pode dizer como diz Isaías, Senhor, envia-me a mim. Eu queria que você orasse aqui hoje comigo, dizendo, Senhor, eu quero ver a tua face. Amém, Jesus. Eu quero ver, contemplar o Senhor, tua beleza, tua glória, tua santidade. Eu quero me aproximar mais de ti, porque eu sei que quanto mais próximo de ti, mais humilde eu serei. Quanto mais eu ver a tua face, mais quebrantado eu vou estar. Mas também quanto mais próximo de ti eu estarei, mais de ti eu falarei. Porque depois que Isaías teve essa experiência, ele se prontificou e a resposta foi: eis-me aqui. Aleluia. Envia-me a mim. Deus não está perguntando para você se você sabe. Deus não está perguntando se você conhece hebraico, grego, aramaico, conhece as originais das Escrituras, se você sabe de hermenêutica, de homilética, de exegese ou de qualquer coisa desse sentido. Deus só está procurando um coração voluntário que diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu queria que você saísse daqui hoje para ter uma atitude diferente amanhã. Eu queria que seu coração se incomodasse a ponto de você não conseguir terminar o dia de amanhã sem falar de Jesus para alguém, sem falar do Evangelho para alguém. Eu queria que ao acordar você se sinta incomodado de orar e falar: Senhor, dá-me uma palavra, coloque uma pessoa na minha vida para que eu anuncie a tua palavra. Me dê uma palavra certa na hora certa para falar do Senhor para mim. Eu queria que você acreditasse, irmão, que Deus tem mais para nós, que Deus tem mais para essa igreja. Amém. Que muitas almas vão ainda se render a Cristo através dessas portas que estão abertas, mas isso não depende só do Maciel e da Andréia, depende da sua disponibilidade. Eu queria que você saísse daqui acreditando: esta igreja vai crescer, porque Deus vai me usar. Esta igreja vai crescer, porque eu vou ser um canal de bênção nesta igreja. Eu vou ser uma voz profética nessa geração. E muitos se renderão através da minha Glória. vida. Vamos ter um encontro com Deus hoje que transforme as nossas vidas, que nos faz humildes, que nos leve ao quebrantamento, que nos faça entender quão pequeno nós somos dependentes de Deus, e que nos faça um canal dele nesta geração. Você pode orar comigo nesse momento? Senhor, louvado é o seu nome por tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de expor aqui aos corações dos amados aqui presentes, ó Deus, a tua palavra.